Bom dia, turma! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem e estejam se cuidando. Vamos iniciar mais uma semana com muita gratidão, com muita fé em Deus, realizando então nossas atividades de hoje aí. Hoje a professora vai socializar os exercícios sobre múltiplos de um número e nós iremos também retomar esse conteúdo lá na Net Saber, no caderno Net Saber de vocês, nas páginas 16 e 17. E hoje também a professora vai dar algumas atividades de divisão e multiplicação no caderno de vocês. Então vamos lá. Na primeira questão, falava sobre o movimento de translação, o tempo necessário para completar uma volta ao redor do Sol, que é de 365 dias, 5 horas e cerca de 48 minutos. Estava explicando sobre o ano bissexto e sobre que é feito a cada 4 anos, temos um ano de 366 dias, que é chamado de ano bissexto. E é acrescentado mais um dia no mês de fevereiro. Então, para saber se um ano é bissexto, o que tinha que fazer? Tinha que seguir as regras, ser divisível por 4, se não terminar em 0. Se terminar em 0, deve ser divisível por 400. Então, a pergunta estava perguntando se, de acordo com as informações, 2024 será um ano bissexto? Sim. Por quê? Pois 2024 dividido por 4, o resto é 0. Então, sim, a resposta é essa. Essa daqui vocês acertaram. Depois vocês tinham que observar as sequências abaixo e ver qual elemento que estava faltando. Essa daqui eu percebi que algumas crianças tiveram dificuldade. Então, o que vocês tinham que fazer? Era apenas observar a sequência. Nessa primeira sequência, nós não temos 3? Então, é 3, 6, 9. Quanto que está faltando aqui? 12. Então, aqui vocês têm que desenhar 12 quadradinhos. A professora não fez, mas vocês desenham. E na última, 15. Essa é a tabuada do 3, são os múltiplos de 3. Na próxima, 8, 16, 24, 32 e 40. São os múltiplos de 8. No último, esse teve crianças que confundiram. Na verdade, você tem que contar quantos triângulos tem dentro do losango aí, que vai dar 4, 8, 12, 16. Aqui dentro é para desenhar. E no último, 20. Tabuada do 4, ou seja, os múltiplos de 4. Ok? A número 12. Para obter os múltiplos de um número, basta multiplicar por 9 cada um dos números naturais. Então, aí nós vamos saber sobre os múltiplos de 9. Então, 0 vezes 9, 0. 1 vezes 9, 9. 2 vezes 9, 18. 3 vezes 9, 27. 4 vezes 9, 36. E assim por diante, porque a tabuada continua. Nós fazemos até o 10, mas ela continua. Considerando que há infinitos números naturais, quantos são os múltiplos de 9? Se os números são infinitos, então os múltiplos de 9 também são infinitos. Essa é a resposta. E quais são os múltiplos de 9 menores que 90? Se é menores que 90, você pode observar na tabuada quais são. 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 e 81. Certo, turma? Essa de baixo a maioria acertou, mas a primeira aí onde fala que os números são infinitos, essa aí vocês corrijam, tá bom? Depois nós tínhamos da divisão. Leia o que se pede em cada item e responda. Aqui nós tínhamos que saber se o número é múltiplo de 7. Para saber, lembra que a professora fez até a divisão? Então, como que a gente fica sabendo se aquele número é múltiplo do outro? Basta multiplicá-lo ou dividi-lo. Então, aqui nós tivemos que dividir o 245 por 7 e o 354 por 7. Se o resto é 0, dizemos que a divisão é exata. Se ela é exata é porque é múltiplo do 7. E nesse caso aqui, a divisão não foi exata, porque sobrou o resto
4. Olha aqui, ó, sobrou 4. Se sobrou 4, então quer dizer que 354 não é múltiplo de 7. Mais 245 é múltiplo porque o resto aqui foi 0. Na número 14, vocês tinham que completar com os produtos que estão faltando. Muito simples, era só observar a sequência, os múltiplos de 10 e multiplicá-los. Então lá, 1 vezes 10, 10 e assim por diante, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Os múltiplos de 25 era multiplicar os números naturais pelo 25, que ficaria 25, 50, 75, 100, 125, 150 e 175. E os múltiplos de 50, que é de 50 e 50. Corrijam, se precisar parar o vídeo, parem o vídeo e copiem a resposta correta. Depois, a número 15. Vocês tinham que escrever os 5 primeiros múltiplos dos números 10, 12, 18, 45 e 100. Essa daqui eu percebi um pouquinho mais de dificuldades, porque a maioria de vocês esqueceram de colocar o algarismo 0 no início. Sempre a gente tem que iniciar pelo 0, porque o 0 dá para multiplicar por todos os números. O 0 é divisível por todos. 0, pode ver, a tabuada não começa sempre com o 0? 1 vezes 0, 2 vezes 0, 3 vezes 0, 4 vezes 0, porque o 0 é divisível por todos os números. Então, aqui ficou 0, 10, 20, 30, 40. O próximo, 0, 12, 24, 36, 48. E os outros também. Observem que começa pelo 0 e o segundo número é sempre o próprio número que está aí pedindo. Então, ao escrever a sequência dos múltiplos de um número natural em ordem crescente, estão vendo que a ordem é crescente aqui, ó? O que é a ordem crescente? Do menor para o maior. Todas essas daqui estão em ordem crescente. Então, observando essa ordem, qual número ocupa a primeira posição? Então, vamos lá. Em todas as primeiras posições aí, ó, quem é que está ocupando? Em todas. O número 0, o algarismo 0. Então, a primeira posição é o 0. E a segunda posição, quem que é? Sempre o próprio número. Olha aqui, o 10, não é o 10? O 12, o 18, olha só. Sempre vai ser o próprio número. Então, corrijam aí que essa daqui, aqui embaixo, foi o que eu percebi que tiveram um pouquinho de dificuldade. Mas em cima, também a questão do 0. Acrescentem aí. A número 16. A 16 era dos Jogos Olímpicos, né? De quanto em quanto tempo é realizado esses Jogos Olímpicos? Então, são realizados a cada 4 anos, né? Se você observar, 2016 para 2020 foram 4 anos a mais. Depois 2024 e 2028. Então, a sequência desses números formam as sequências de múltiplos de 4? Sim, formam a sequência de múltiplos de 4. Como você fez isso para descobrir? Aqui você não precisa pagar se você fez aí com as suas palavras. A professora colocou aqui, ó, todos são divisíveis por 4 e o resto é 0. Se você colocou adicionando 4, também está certo, porque a multiplicação também tem a adição junto. Vocês viram? 2016 mais 4 dá 2020. E 2016 dividido por 4, que também é múltiplo, que o resto vai ser 0. Então, todos são divisíveis por 4 e o resto é 0. Então, deixa eu ver se tem mais exercícios aí na sequência. No mês de março, Marina estudou para se preparar para a OBMEP nos dias múltiplos de 3. Quantos dias durante o mês de março Marina estudou para a Olimpíada? Então, vamos ver quais são os dias que ela estudou. Vamos circular aí. São múltiplos de 3, né? Múltiplos de 3, nós vamos usar a tabuada do 3. Então, vamos lá. O 3, o 6,
o 9, o 12, o 15. Qual mais, turma? 21, 18, 24, 27 e o 30, certo? Certo. Então, vamos ver quanto que deu aí. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, são quantos dias? 10 dias. A Marina estudou para a Olimpíada. Teve criança que errou essa. Faltou algum número para você circular. Então, circula aí os múltiplos, porque é a tabuada do 3. Tá bom? Vamos continuar então a nossa correção. Determine os dois próximos termos e o padrão utilizado em cada sequência. Essa daí também eu percebi um pouquinho de dificuldade. Então, o que vocês tinham que observar? A sequência, se ela estava somando, aumentando os números, se estava tirando, subtraindo. Então, vamos ver na primeira aí, ó. Do 55 foi para o 60. Do 60 foi para o 65. Ela está aumentando ou está diminuindo? Aumentando. De quanto em quanto? De 5 em 5, olha aqui. Então, como que é o padrão? Somando 5 unidades ao termo anterior. Eu somando 55 mais 5 vai dar 60. 60 mais 5 dá 65. Quem quiser pôr também, são múltiplos de 5? Também está certo, porque todos esses números dessa sequência, crianças, são múltiplos de 5. Vamos ver na sequência de baixo. Qual que é o padrão? Do 18 foi para o 15, do 15 foi para o 12, do 12 foi para o 9. Está diminuindo a sequência aqui. Se está diminuindo aqui, a ordem está do maior para o menor, que é a ordem decrescente. E na primeira ali, a ordem está crescente. Então, aqui, ó, do 18 para o 15, eu estou subtraindo 3 unidades. Do 18, eu faço 18 menos 3. 18 menos 3 dá 15. 15 menos 3 dá 12. 12 menos 3 dá 9. E assim por diante. Então, aqui eu estou fazendo o quê? Quais são os múltiplos de 3? Aqui é os múltiplos de 3, mas está na ordem decrescente. Embaixo, vamos ver. Do 110 foi para o 120. Depois para o 130. Está aumentando. Aqui está fácil, ó. De 10 em 10. Adicionando 10 unidades ao termo anterior. São os múltiplos de 10 aqui, ó. De 10 em 10. E o de baixo? Do 70 para o 63 e do 63 para o 56. Está diminuindo. Se está diminuindo, a ordem aqui é decrescente. Então, eu subtraí do 70, eu vou tirar 7. 70 menos 7 dá 63. 63 menos 7 dá 56. Então, aqui são os múltiplos de 7. Conseguiram entender essa? Quem não conseguiu, voltem no vídeo para tentar entender. Sabendo que a escada tem 30 degraus, essa daqui era uma atividade onde tinha o Zeca e o Sami. O Sami falou que ia descer 2 degraus e o Zeca ia descer de 3 em 3. Mas aí o Zeca deu uma dica, ele falou assim, tudo bem, mas nos degraus que os dois pisarem junto, o que pisar primeiro ganha um ponto extra. Foi o que Zeca disse. Então, essa brincadeira aí, vamos ver quem pulou mais, quem pulou menos ou se eles empataram. Sabendo que essa escada ela tem 30 degraus. Se o Sami pisou os degraus de 2 em 2, qual é a tabuada, turma? Tabuada do 2. Então, vamos ver lá os degraus que o Sami pisou. Porque o Sami foi os números pares e foi de 2 em 2. Então, vamos lá. Ele pisou no 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Esses são os degraus do Sami. Totalizando, dá quantos pontos? 15 pontos.
Vamos ver os degraus que o Zeca pisou, sabendo que o Zeca era de 3 em 3. Mas o Zeca disse que se os dois pisarem, o que pisar primeiro ganhava um ponto extra. E parece que nisso o Zeca foi esperto. Então vamos lá. Ele pisou o 3, o 6, o 12, o 15, o 18, o 21, o 24, o 27 e o 30. Mas o Zeca teve os 10 pontos e mais 5 pontos extras. Quais são esses 5 pontos extras? São os pontos que se repetem, os números que se repetem na tabuada do 2 e na tabuada do 3. Vamos ver quais são os números que se repetem na tabuada do 2 e do 3? Então vamos lá. O 6, ó. O 6, veja aqui, ó. Na tabuada do 2 e do 3 tem o 6. Qual mais? O 12. Olha aqui. O 12. Qual mais? 18. 18. Qual mais? 24. E o 30. Olha aqui, ó. Então, dá quanto aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, foi esses os 5 pontos extras do Zeca, porque ele pisou primeiro que o Sami. Então, aqui dá 15 pontos também. Se o Sami fez 15, o Zeca também fez 15 por causa desses pontos extras. Então, o que aconteceu? Os dois acabaram empatando, tá bom? Essa é a resposta. A número 4. A número 4, vocês tinham que ver qual é o menor número natural, múltiplo de 3 com 3 algarismos. Então, se tem que ter 3 algarismos, qual que é o menor? O 102. E qual que é o maior número natural múltiplo de 4, que dá para multiplicar por 4, com 2 algarismos? É o 96, tá bom? Bom, essa foi a nossa socialização. Eu espero que vocês tenham entendido. Teve crianças que tiveram dúvida, me procuraram e depois conseguiram. Fiquei muito contente que vocês conseguiram entender o processo da divisão. Algumas crianças, sim, que até me falaram que conseguiram. Os que ainda não conseguiram, não se desesperem, porque vocês também irão conseguir. Então, a professora vai explicar aí hoje os termos da divisão para vocês saberem. Se quiser colocar no caderno, coloque, escreve aí. Faz também a regrinha que está aí para vocês não esquecerem. Copie a divisão e coloquem os nomes para vocês saberem os termos da divisão, tá bom? O que vai dentro da chavinha se chama divisor. O resultado da conta é quociente. O que está aqui do lado é o dividendo. O que sobra é resto. Quando o resto é zero, nós dizemos que essa divisão é exata. Quando o resto é 1 ou 2 ou mais, dizemos que a divisão é não exata. Hoje também a professora vai ensinar também a multiplicação para vocês. Então, a multiplicação, nós temos aí, ó, 3 vezes 9, 27. O número que vai em cima se chama multiplicando. O número do meio é o multiplicador. E o resultado é o produto. E esse é o símbolo que nós usamos da multiplicação, sinal de vezes. O da divisão é esse daqui. Quando a gente monta a conta deitada, a gente utiliza esse símbolo. Mas na hora de pôr a conta, a gente só faz a chavinha assim, ó, tá bom? Deixa a professora, então, explicar para vocês a tarefa de hoje e depois eu vou, na sequência aí, explicar para vocês mais uma divisão e mais uma multiplicação. Então, vamos para os exercícios aí. Vocês vão fazer a lição lá, número 4, da NET Saber. Vocês vão observar uma tabela aí com vários algarismos. Vocês irão pintar de vermelho, prestem bastante atenção nas cores, viu, crianças? Cada múltiplo é uma cor diferente. Então, de vermelho, vocês irão pintar os que pertencem à sequência dos múltiplos de 3. Então, você vai lá e pega a cor vermelha e pinta os múltiplos de 3. Posso usar a tabuada, professora? Pode. Então, aqui, se você quiser também fazer a sua tabuada, é sempre bom você ir fazendo, porque quanto mais você faz, você está treinando. Então, aqui, ó, múltiplo de 3, você vai pintar de vermelho 3, o 6, tá bom?
o 9, pinta de vermelho dentro do quadrinho. Depois, vocês irão pintar de azul. Vai lá, pega a cor azul e pinta os números que pertencem à sequência dos múltiplos de 7. Então, vai pintar o 21, tá bom? O 7, o 28. Observem a tabuada do 7 e também tem números que não vão estar na tabuada do 7. Depois, vocês vão pintar de verde os números que pertencem à sequência dos múltiplos de 13. Então, é só você fazer. Como que eu vou saber, professor? É só você fazer. 1 vezes 13, 13. Então, o 13 aqui em cima, ó. Que cor que você vai pintar? De verde. Aí, você vai fazer 13 vezes 2. Quanto dá? 26? Então, você vai lá pintar o 26. É só você... Como que você sabe? Você vai multiplicar pelos números naturais. Então, para você saber quem são os múltiplos de 13, você tem que fazer 13 vezes 1, 13 vezes 2, 13 vezes 3, 13 vezes 4 e assim por diante. Os múltiplos de 9, você vai fazer 1 vezes 9, 2 vezes 9, 3 vezes 9. É a tabuada. Depois, na número 2, vocês vão observar qual é o padrão das casas que existem entre as casas de Ani e Drick e quais as que estão faltando aqui no meio. Basta observar o padrão, a sequência, se está aumentando, diminuindo, e aí vocês vão ver quantas casas estão faltando aqui no meio. Feito isso, tem a lição número 5, que também é sobre sequência. É retomando o conteúdo de sequência, turma. Então, nós temos aí a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e quinta sequência. Vocês vão responder qual o padrão dessa sequência e como podemos chamar essa sequência. Então, vocês têm que observar de quanto em quanto está contando. O termo formado por 150 hexágonos. Essa daqui é só vocês voltar naquele conteúdo que tinha lá os octógonos. Tudo que vocês já aprenderam, é retomando. Depois vocês vão determinar os dois próximos termos e o padrão utilizado em cada sequência. Essa também vocês já fizeram. Hoje a professora já corrigiu sobre o padrão. Vai ver se está aumentando, se está diminuindo, se está subtraindo, se está adicionando. Vai colocar quantos estão faltando e qual que é o padrão. Feito? Na sequência, agora, crianças, vocês irão copiar no caderno essas atividades aqui, ó. Vocês vão resolver as multiplicações e divisões no caderno de vocês. A conta aqui está deitada. A professora vai ensiná-los como montar a conta em pé. Então, aqui vocês estão vendo? Letra A, 823 dividido por 3. E aqui todas as letras. Eu vou explicar uma divisão e uma multiplicação para vocês, porque aqui vocês montaram a conta deitada, a conta está deitada e vocês irão montá-la em pé, ok? Prestem então atenção no vídeo a seguir, na explicação da professora, e copiem essas aí no caderno para vocês fazerem as atividades. Bom, crianças, então vamos lá. Vamos dividir 960 dividido por 3. Aqui a conta está deitada, então a professora vai montar em pé para vocês verem. 960 dividido, eu faço a chavinha, dividido por 3. Aqui eu já faço isso aqui, ó. E vamos lá. Eu vou usar qual tabuada? Tabuada do 3. A professora não vai fazer a tabuada, mas aqui vocês podem usar a tabuada do 3 aí. Então, eu sempre faço aquela perguntinha. 9 dá para dividir por 3? Dá. Na tabuada do 3, tem número que dá exato o resultado 9? Sim. 3 vezes 3. Então, aqui eu faço 3 vezes 3, 9. Coloco o 9 aqui, ó, desse lado, debaixo do dividendo, e faço a subtração. 9 tira 9, 0. Abaixa o 6. 6 dá para dividir para 3? Dá, porque o 6 é maior. Na tabuada do 3, 3 vezes quanto que dá 6 ou chega próximo? 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Coloco o 6 aqui embaixo e faço a subtração. 6 tira 6, 0. Tem número para descer ainda? Tem o 0. Vou descer o 0. 0 dá para dividir para 3? Dá. Na tabuada do 3, 3 vezes quanto que dá 0?
3 vezes 0. Coloco o 0 aqui. 3 vezes 0, 0. Tá bom? Então, aqui a conta acabou. Eu venho aqui em cima, vocês vão lá no caderno de vocês, não tem a conta deitadinha? Vem aqui e pega o resultado, ó, 320. Coloco 320 aqui. 960 dividido por 3, o resultado é 320. E aqui o resto é 0, vocês escrevem aí, ó, divisão é exata, tá bom? Então, vocês escrevem aí, ó, que é exata. Quando sobrar resto aqui, vocês coloquem não exata, tá bom? Então, aqui terminamos essa conta. Vamos agora para multiplicação. Então, vamos lá. Vou pegar aqui 609 vezes o 2. Observe que o 2 vai embaixo do 9, né? Da unidade. Então, aqui nós temos unidade, dezena e centena, tá bom? Sempre começamos pela unidade, dezena no meio, centena aqui. Então, a professora vai fazer com outra cor aqui, ó. 2 vezes 9. Nós vamos utilizar a tabuada do 2 na multiplicação aqui. Então, 2 vezes 9, 18. Eu posso deixar o 18 aqui, turma? Não pode. Não pode fazer isso, tá bom? Eu não posso fazer isso. Eu deixo o 8 e subo 1 lá na reserva, ó. Lá na dezena, que é a reserva aqui. Agora eu vou fazer 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Então, eu multiplico por esse de cima, que está no multiplicando, e o de cima eu vou somar. Então, 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. 2 vezes 6, 12. Tem algum número aqui para subir? Não precisa, então eu coloco 12 aqui, ó. Tá bom? Então, quanto que deu essa conta? Qual é o produto? 1.218. Venho aqui e coloco 1.218. Esse é o resultado. Deu para vocês entenderem? E aqui, crianças, eu peço que vocês coloquem a subtração, não façam direto, porque muitas vezes colocam o 0 aqui e não entendem. Então, é bom vocês irem fazendo a subtração, porque é melhor para vocês compreenderem, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, realizem as atividades, que amanhã nós iremos fazer a socialização. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!